Bem, pessoal, então existe uma diversidade estrutural das proteínas, assim como existe uma diversidade arquitetônica, né, nas casas, né? Por exemplo, temos aqui uma imagem de várias casas, não é? Todas as casas são feitas de tijolos, porém elas se diferem pela estrutura arquitetônica. E isso acontece também com as proteínas. As proteínas são polímeros de aminoácidos, são moléculas formadas pela união de aminoácidos. São moléculas maiores, macromoléculas, formadas pela união de moléculas menores. Embora todas as proteínas sejam polímeros de aminoácidos, elas apresentam uma diversidade estrutural, tá? Uma diversidade em sua arquitetura. Perceba que cada uma dessas proteínas aqui apresentada apresenta uma arquitetura diferente, tá? E, obviamente, uma função biológica diferente, porque a estrutura da proteína está relacionada com a sua função biológica. Então, dependendo do que tipo de função ela executa no organismo, que ela executa na célula, ela vai apresentar uma estrutura que se adeque a essa função biológica. Aqui só é uma comparação que eu faço, tá? As proteínas são polímeros de aminoácidos e as casas são polímeros de tijolos, tá? Embora ali saibamos que as proteínas são moléculas, né? E a casa é uma estrutura que possamos ver a olho nu. Mas é uma comparação para que vocês percebam que as proteínas são moléculas formadas por unidades menores, que são os aminoácidos, tá? Assim como uma casa é uma estrutura formada pela junção de unidades menores, que são os tijolos. Então, aminoácido é como se fosse um bloco de construção. E esse bloco de construção, ao se unir, pode gerar uma proteína. Mas como que seria a estrutura de um aminoácido, tá? Eu vou apresentar aqui a estrutura geral dos aminoácidos. Todo aminoácido tem essa estrutura geral aqui, né? Não se assustem, porque é bem tranquilo, é bem fácil, tá? Perceba que o aminoácido ele possui um carbono central. Então, o carbono tem quantas ligações? 4 ligações, né? Então, todo aminoácido ele apresenta um carbono ocupando a posição central de sua molécula. Unido a esse carbono central, que nós vamos chamar de carbono alfa, esse é o carbono alfa, tá? Unido a esse carbono alfa, existem 4 componentes. 1, 2, 3, 4. O primeiro componente é o radical. Esse radical, representado pela letra R aqui, é diferente em cada aminoácido. Se você comparar os aminoácidos, a estrutura dos aminoácidos, eles vão diferenciar apenas pelo radical. Os outros componentes são iguais, tá? Todo aminoácido possui um grupo amina, que é esse nitrogênio com 2 hidrogênios, tá? NH2, vamos chamar de amina, tá bom? Todo aminoácido tem um grupo carboxila, C dupla OH, tá? Ou COOH, que é o ácido carboxílico, o grupo carboxila, tem um hidrogênio, tá? Então, são apenas esses 4 componentes que compõem a estrutura do aminoácido. Vou repetir mais uma vez. Todos os aminoácidos apresentam uma estrutura geral. E essa estrutura geral, ela sempre se apresenta com um carbono ocupando a posição central da molécula. Esse carbono ele apresenta 4 componentes, dos quais um grupo amina, um hidrogênio, uma carboxila e um radical. E esse radical é o que dá identidade ao aminoácido, tá? Quando nós estamos andando pelas ruas, nós olhamos os rostos das pessoas para conseguir identificá-los. No caso do aminoácido, nós olhamos para o radical, porque é a única porção diferente, é o que identifica o aminoácido